Qual a importância da fé para você? É com essa pergunta que o canal Palavras de Bênção inicia juntamente com você esta mensagem. Eu quero insistir nessa pergunta: qual a importância da fé para você? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, vai dizer: E ele lhe disse, por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Está registrado em Mateus 17, 20. Ainda em Lucas vai dizer assim: o Senhor respondeu: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso está registrado em Lucas 17, versículo 16 e o versículo 19. Ainda em Romanos 4, 13, 1 Coríntios 13, 13, Efésios 2, 8, Hebreus 10, 38 e Hebreus 11, 1, também vai falar sobre a fé. Por isso, nesta mensagem eu quero conversar com você, abençoar sua vida através da palavra de Deus sobre isso. A Bíblia ela está cheia de texto que fala sobre a fé, como eu li alguns aqui para você. Mas um que eu digo que para mim, na minha opinião, é o mais completo sobre a fé, está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, que ele começa o capítulo dizendo assim: a fé é a certeza do que vamos receber. As coisas que esperamos é a prova das coisas que existem e não podemos ver. Hebreus 11, 1. Esse capítulo ele é chamado a Galeria dos Heróis da Fé. Por quê? Porque ele retrata homens e mulheres que viveram no passado, que morreram por causa da sua fé. Então é sobre este assunto que eu quero conversar, falar, bater um papo com você, passar algumas orientações bíblicas sobre a fé. Por que a fé é importante? Porque somos salvos através dela. Porque Jesus Cristo pagou com a própria vida a nossa dívida. E quando o aceitamos pela fé, nós somos salvos. Portanto, recebemos a salvação pela graça. Assim, sem fé em Jesus, ninguém poderá chegar no céu. A Bíblia diz que Jesus nos deu a fé. Isso está registrado em Judas, penúltimo livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 3. E a aperfeiçoou, ou seja, Jesus aperfeiçoou a nossa fé, está registrado em Hebreus 12, 2. E ele fez tudo isso para que fôssemos seus amigos para sempre. Isso está registrado em Tiago 4, versículo 4. Só que nós precisamos desenvolver a nossa fé. É muito comum que em algum momento da caminhada cristã surjam dúvidas, incerteza, porque isso é natural do ser humano, porque o ser humano tende a se mover pelos sentimentos. Então precisamos desenvolver, alimentar a nossa fé. E só podemos fazer isso através da leitura da palavra, através da comunhão com Deus, participando de uma igreja evangélica, dos seus cultos, convivendo em harmonia com os irmãos, orando. Isso são formas de desenvolver a nossa fé, porque ela vai crescer. Jesus, porém, me respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se disser este monte: ergue-te, lança-te no mar, e será feito. Mateus 21, 21. Mas o que é viver pela fé?
Um exemplo da Bíblia de fé é Jó. O livro de Jó conta a história de um homem rico, que tinha de tudo, empregados, família, vivia bem, era temente a Deus, mas de repente Deus permitiu algo na vida dele. E ele foi perdendo os bens, foi perdendo a família, foi perdendo a saúde, mas ele não perdeu a fé. Romanos 1,17 fala isso, Gálatas 3,11 fala isso, Abacuque 2, versículo 4 fala que o justo viverá pela fé. Então a fé é algo que não pode faltar na minha vida, na sua vida. Abraão foi considerado o pai da fé. Gênesis 17:4, Gênesis 28:18, Gênesis vai falar isso, 15:6, vai falar sobre Abraão. Abraão era um homem já com 75 anos, tinha toda a sua família estruturada, estava totalmente tranquilo num lugar, e Deus fala para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. E ele obedeceu. E ele obedeceu por quê? Porque ele tinha fé, ele cria que Deus faria o melhor para ele. Um outro exemplo de um outro homem de fé, Noé. Gênesis 6:8, Gênesis 7:5 e outros textos de Gênesis vai falar. Este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um barco, uma arca, confiando apenas nas palavras de Deus, do que Deus iria fazer depois que ele construísse aquela arca. Isso é fé. Então Noé é um outro exemplo de fé. Jó, como eu já falei, Jó capítulo 1 e 2, Jó 2:9, Jó 42:5 e 6, e ele encerra dizendo: porque sei que meu Redentor vive e por fim me levantarei dessa terra, Jó 19:25. Então a Bíblia está repleta de textos, de passagens que falam sobre a importância da fé. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, não podemos dar credibilidade a outras coisas, depositar em outras coisas a nossa fé. Eu tenho fé porque eu tenho um bom emprego, eu tenho fé porque eu tenho um carro. Só que quando a pessoa perde o emprego, fica doente, acontece alguma tragédia, ele perde a fé. Agora, quando nós temos uma fé firmada em Cristo Jesus, as coisas são diferentes. Junto a essa mensagem, eu vou deixar uma música que é bem conhecida. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer ainda mais. Essa é a música que eu deixarei junto a essa mensagem. Além da mensagem, além dos textos bíblicos, ouça essa música, tire da letra dela, reflita na letra dela, que você vai entender todo este assunto que falamos sobre a fé, que ela é importante, que precisamos desenvolver ela, que precisamos viver pela fé, e homens e mulheres que ficaram registrados na Bíblia. Então que Deus possa tocar nessa mensagem, através dessa mensagem, porque a fé é um assunto relevante na Bíblia, ao ponto de homens que andaram com Jesus, junto a ele no seu ministério, que foram os seus apóstolos, eles chegaram em um momento e falaram o seguinte: então os apóstolos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas 17:5. Ou seja, isso significa que aqueles homens que andavam com Jesus, viviam com Jesus, via os milagres que Jesus fazia, tinha todo aquele acompanhamento, mas eles chegaram um momento que a fé deles fraquejaram.
E eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Então isso significa que eu e você também podemos fraquejar na nossa fé, mas precisamos viver pela fé, porque a fé exige que renunciemos a muitas outras coisas. E não vos amoldeia ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está registrado em Romanos 12, 2. Não vos amoldeia a este mundo, não confiei neste mundo, mas experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita vontade de Deus para mim e para você é que a nossa fé esteja firmada, fundamentada nele. E você? É a pergunta que eu deixo no final dessa mensagem. Como tem vivido? Como está a sua fé? Se fôssemos medir a nossa fé através de um termômetro, como se mede a temperatura, em que escala estaria a sua fé? Na parte mais alta do termômetro ou na parte lá embaixo? Tudo que está abaixo no termômetro é porque está frio, está esfriando. E tudo que está na parte alta do termômetro é porque está quente, está aquecida. Então, que a sua fé possa estar na parte alta desse termômetro. Mas se você ainda assim acha que está com a sua fé enfraquecida, esfriada, eu tenho um convite para você. Leia a Bíblia, ore, fale com Deus, peça a Ele que Ele vai te ajudar a ter fé, a viver sobre a fé, a confiar nele como Abraão confiou, como Noé confiou e tantos outros. E se você desejar, eu estou aqui na Igreja Batista, na rua Itirapó, 2365, no bairro Santa Cruz, ao lado da creche do Planalto. Então, você que está ouvindo essa mensagem, está morando aqui ou passa por essa região, venha até aqui, venha nos fazer uma visita às quarta-feiras, 19h30, aos domingos, às 19 horas, e eu terei o prazer em estudar a Bíblia com você para ajudá-lo a aumentar a sua fé. Que Deus possa te abençoar. E deixe o seu like nessa mensagem. E se gostar, assine o canal e compartilhe com outros também, para outros serem abençoados e terem a sua fé aumentada. Muito obrigado por estar comigo. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé! Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher.
E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá essa chance de crescer um pouco me mais. dá essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez. A cada dia vou